importante a gente entender hoje a necessidade da gente trabalhar o planejamento estratégico, né? Eu posso falar no meu setor de fisioterapia, eu não sou o gestor da unidade, mas dentro da fisioterapia, se eu não souber planejar o meu setor, eu tenho dificuldades, inclusive, para ser um bom fisioterapeuta. Então, a gente vai trazer alguns conceitos sobre isso para vocês poderem entender um pouquinho do que eu estou falando e também tentar praticar com alguns exercícios como que na prática isso funciona. Ok? Acho que nós vamos tentar fazer basicamente 2 exercícios aqui com vocês. Vamos lá. Então, antes da gente começar a falar do planejamento propriamente dito, eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre o que é um plano operacional também dentro de uma organização. E aqui eu estou trazendo a organização e a gente pode estar falando de organização pensando no hospital, pensando na faculdade de medicina, ou pensando no setor de fisioterapia, de psicologia, enfim, cada um traga para cá aquilo que seria o seu foco de interesse quando a gente pensa em organização, porque cabe para qualquer tipo de instituição ou até mesmo a gente pensar dentro de um setor, né? Então eu tenho aqui, numa organização, que tentar organizar o seu plano operacional e o seu plano estratégico. As duas coisas são fundamentais, são diferentes e eu não posso confundi-las, né? Vamos tentar entender um pouquinho a diferença entre elas. Quando eu estou falando de plano operacional, eu estou falando daquilo que eu tenho que construir para atingir a finalidade do que eu estou fazendo. Então, se eu estou falando de um hospital, estou falando, olha, eu tenho que organizar meu plano operacional para, como o próprio nome diz, operar este hospital. Se eu estou falando do setor nutrição, fisioterapia, seja lá o que for, eu estou falando, eu tenho que fazer um plano para operar esse setor, né? E assim por diante. Então, na verdade, o plano operacional está muito associado ao que seria a missão da organização, a missão do nosso hospital, ou do nosso setor, daquilo que a gente está colocando aqui como organização, né? Missão, eu lembro, eu mexo com essas questões de qualidade, planejamento já há algum tempinho, né? A gente não conta muito, porque senão vai dando bandeira aí de tarde, né? Mas já faz algum tempinho. E eu lembro que lá atrás, quando eu comecei, falar dessa coisa de missão, visão, valores, era alguma coisa meio... caía na chacota, o pessoal não acreditava muito nisso, achava que o pessoal que falava disso daí estava tentando trazer novidades que não cabiam para as organizações, né? Hoje, a gente vê que tem padaria, pizzaria, o pessoal começou a colocar quadrinhos de missão, visão, valores, né? E aí, assim, às vezes eu penso se realmente a gente avançou ou não com isso, né? Tenho dúvidas, porque muitas vezes a missão que está lá naquele quadrinho que o pessoal está colocando em todo canto, ela de verdade não retrata o que está por trás desse conceito de missão, que é o que tem que ser feito e para quem que tem que ser feito, tá certo? Então, toda vez que a gente estiver falando de missão, vamos lembrar que a gente está falando isso aqui, ó, o que e para quem. Se antes não era missão, visão e valores, era coisa de insanos, agora virou moda, na verdade, de um polo a outro, vamos entender que o que eu preciso, seja lá com que nome que eu der, missão ou qualquer outro nome, né, eu preciso entender o que a minha organização faz e para quem ela faz. É disso que nós estamos falando, né? E aí eu tenho que fazer um plano para operacionalizar essa organização. Ou seja, ciente do que ela tem que fazer e para quem, eu vou organizar um plano para que isso funcione direito, ok? Bom, do outro lado, eu preciso ter um plano estratégico, que é aquele que vai me levar para a visão, né? Que aí entra de novo na historinha da missão, visão e valores, que antes ninguém falava disso, ou eram malucos que falavam disso, e agora todo mundo fala, e agora eu acho que falam de uma forma muito mais maluca do que lá atrás, porque o pessoal não sabe nem direito o que faz hoje, mas já fica dizendo que quer ser referência nacional,
internacional, né? Você olha nos quadrinhos, todo mundo quer ser referência nacional, internacional. E aí você pergunta, mas o que é isso? Né? O que é ser referência nacional? Sei lá, mas é bacana. Tá pondo lá, também vou pôr. Né? Então, eu continuo achando que apesar de lá atrás essa coisa não estar bem resolvida, com todos os avanços que a gente teve, ainda temos dificuldade com essas coisas aqui. Né? E aí eu estou provocando um pouco essa discussão para dizer para vocês que visão está relacionado a entender aonde eu quero chegar. Né? A gente poderia até dizer assim, que é algo parecido com o que eu quero ser quando eu crescer. Né? E aqui nós não estamos falando de mudar a missão, mas nós estamos falando de poder ter um novo patamar, poder ter outros resultados, resultados diferentes dos que eu tenho hoje. Até pode ser que na hora de eu construir a minha visão, eu acabe de alguma forma revendo o que está proposto para a missão. Né? Mas inicialmente o que nós estamos falando aqui, quando eu falo em visão, é de um novo resultado. Né? Então hoje eu tenho um resultado X para aquilo que eu faço e para quem eu faço. E quando eu falo de visão, eu estou falando em ter um resultado diferente disso. Né? Um resultado melhor. Portanto, senhores, se eu estou falando de ter outros resultados, é necessário que eu conheça os meus resultados atuais. Né? Que isso é outra loucura que tem hoje muito nas organizações. Hoje elas não sabem nem quais são os resultados atuais delas e já estão tendo visão de ser referência nacional, internacional. Né? Que aí eu falo, isso não é visão, isso é delírio. Né? Então, associado a essa questão aqui de missão e visão, eu tenho que ter a questão da análise do meu desempenho. Então, quando eu estou falando aqui de plano operacional e de plano estratégico, necessariamente eu estou falando de organizar a minha informação para que eu possa analisar qual está sendo o meu desempenho para fazer, né, atender a isso aqui, o que eu faço e para quem eu faço, e para que eu possa atender a um novo patamar. Né? Quando eu falo de analisar meu desempenho, aqui no caso do planejamento estratégico, eu estou falando dessa aqui, ó, análise do resultado do meu ambiente interno. Então, eu estou dizendo aqui, ó, na missão, plano operacional, eu analiso o meu desempenho, né? E esta análise de desempenho, de alguma forma, vai me dando aqui os resultados do meu ambiente interno, que eu vou utilizar. A cadeira está tocando, né? Então, eu vou utilizar essa análise de desempenho que eu faço aqui para poder organizar a minha estratégia para atingir meu novo patamar. Né? Então, esta parte aqui, por isso que eu preciso organizar isso aqui, vai impactar diretamente no meu plano estratégico. Né? Muito bem, só que para eu fazer novo patamar, para eu desenvolver meu planejamento estratégico, definir minhas estratégias, não é só o ambiente interno que vai interferir, né? Não é só o que eu estou tendo de resultado aqui na minha missão, mas também o meu ambiente externo. Muitas vezes o que está acontecendo aí no mundo, né? No meu setor de atuação, né? Na cidade onde eu estou, vai impactar diretamente na estratégia da minha organização, ou do meu setor, seja lá do que eu estou falando. Até tenho usado, às vezes, como exemplo nos cursos, quem é da área de pediatria, por exemplo. Né? A pediatria está sofrendo uma série de reflexões aí sobre até a questão de conseguir realmente pediatras, o que está acontecendo com os pediatras, né? que não estão desaparecendo no mercado e tal. Então, são fatores externos à organização e que, de repente, vão afetar essa questão, por exemplo, dos pediatras,
afeta diretamente o planejamento da faculdade de medicina.